O grande desafio do novo executivo de futebol do Inter, Fabinho Soldado, está posto na mesa e o Internacional tem uma certa preocupação dentro das suas ideias de reforços para 2026. Dois nomes, inclusive, tem esse grande desafio para Fabinho Soldado já colocado nas negociações. A gente fala sobre o volante Japa do Cruzeiro e a incomodação da direção da equipe mineira com o Internacional e informações que chegaram no staff de Alexis Sanches. Esse desafio que o Fabinho Soldado vai ter no Inter é grande, é relevante e a gente vai falar sobre ele nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Já começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na semana que vem começam os estaduais e no final desse mês de janeiro já tem Campeonato Brasileiro pra tu brincar lá na KTO, sempre com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra o meu link, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional tem uma situação financeira grave, delicada, uma situação preocupante. E isso, obviamente, estará ligado na montagem do elenco para 2026, nas movimentações que o Inter tem que fazer para saídas, para chegadas, para essa temporada de 26. E dentro disso, o grande desafio do executivo de futebol do Inter, o Fabinho Soldado, que chegou a Porto Alegre, já esteve na reapresentação ontem, é trabalhar com recursos limitados e dentro de uma falta de credibilidade que o Inter tem no mercado. E que a gente está vendo essa falta de credibilidade aparecendo já em algumas negociações. Isso significa que ele não vai conseguir fazer nenhum negócio? Não, não significa que ele não vai conseguir fazer nenhum negócio, porque vão ter clubes que vão acabar negociando com o Inter vai ter alguma disposição financeira para algumas movimentações, não todas, não a maioria, não dentro daquilo que o Inter sempre vai estar pensando, tanto que a ideia do Inter é trazer jogadores jovens, com perfil de competitividade, vontade de jogar no Internacional e dentro dessas limitações financeiras que o Inter tem. É só a gente ver os nomes que surgiram para o Internacional nas últimas horas, nos últimos dias, são nomes que, dentro da realidade financeira do Inter, são movimentos que, até certo ponto, podem e poderão ser feitos. Eu quero falar aqui sobre essa falta de credibilidade porque tem uma informação, duas informações, melhor dizendo, que vão exatamente nessa linha. Por exemplo, o Inter demonstrou interesse na contratação do volante Japa do Cruzeiro, que estava envolvido no negócio do Vitão. O Vitão seria vendido para o Cruzeiro por 7 milhões de euros, a vinda do João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, em definitivo, e o Japa, garoto, jovem, volante, que passou por algumas lesões em 25, mas voltou a jogar com Leonardo Jardim, técnico português, no final da temporada. Esse garoto fará 22 anos agora em janeiro e ele viria por empréstimo para ganhar uma maturação, ganhar uma rodagem, ganhar minutos dentro do Inter e se desse certo o Inter ia tentar adquiri-lo em definitivo. Bom, o negócio com o Vitão lá no Cruzeiro melou, o Inter acabou vendendo ele para o Flamengo, que depois fez uma proposta melhor, ele já até assinou lá no Rio de Janeiro, vai se apresentar agora no meio desse mês de janeiro com o grupo do Felipe Luiz lá no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro ficou muito incomodado com isso. Muito incomodado com isso. O Cruzeiro viu, e a ideia do Cruzeiro em cima dessa negociação é que o Inter tentou fazer um leilão para ver de onde ia tirar mais, se do Cruzeiro e do Flamengo, e acabou conseguindo tirar mais do Flamengo, que, por mais que o Cruzeiro tenha um poderio financeiro importante, o Flamengo tem mais. E o Inter voltou a demonstrar, como eu disse, interesse no Japa, mesmo com essa negociação tendo melado do Vitão lá no Cruzeiro. E perguntou, tá, podemos fazer negócio? E o Cruzeiro rechaçou essa possibilidade. O Cruzeiro diz que não vai negociar com o Inter porque ficou bastante incomodado por essa situação envolvendo o Vitão. Inclusive a informação que se tem lá em Belo Horizonte é que o Cruzeiro, para fazer negócio com o Inter agora, vai ser dentro da realidade do Cruzeiro. Então o Cruzeiro
vai querer, por exemplo, que o Inter pague uma boa parte à vista, se o Inter tentar fazer, evidentemente, algum negócio com o Cruzeiro, que o Inter pague uma parte à vista, que assine algo antes, porque o Cruzeiro ficou incomodado e agora está ressabiado com fazer negociações com o Internacional. Então, isso mostra essa dificuldade de se ter credibilidade no mercado, porque o Inter teve que optar pelo seu bolso, vendo que o negócio com o Flamengo era melhor, mas acabou incomodando o Cruzeiro, que é um clube que tem dinheiro e que tem um ativo que o Inter demonstrou interesse, que é o Japa. Então o Cruzeiro está dizendo que não vai negociar o Japa com o Internacional, a não ser que daí o Inter chegue com um caminhão de dinheiro, talvez na frente do Cruzeiro, para comprar o Japa, mas o Cruzeiro não vai emprestar o jogador para o Internacional, e o Inter não tem um caminhão de dinheiro para bater na porta do Cruzeiro e oferecer. Então esse primeiro ponto já mostra como a credibilidade do Inter no mercado dificulta algumas negociações. A outra situação é a do Alexis Sanches. O Alexis Sanches, para quem não sabe, ele é agenciado pelo empresário do Charles Arangues, que conhece muito bem a situação do Internacional. O Arangues teve 2 passagens do Inter, uma delas bem recente. Empresário também do Eric Pulgar, lá do Flamengo, que agencia os principais jogadores do futebol chileno. E ele também cuida da carreira do Alexis Sanches. E o intermediário do Alexis Sanches aqui no Brasil também sabe da situação. A gente não pode imaginar que os empresários também são ingênuos. Cada um sabe e se conversa e sabe o que está acontecendo no Inter e em outros clubes do futebol brasileiro. E a fama de mal pagador que o Inter criou, ela já é sabida pelo staff do Alexis Sanches. Então isso gera uma preocupação para ter algum tipo de avanço no negócio. Quer dizer que não vai avançar, que não vai ter negociação? Não. Mas as pessoas que cuidam e têm carta branca, têm ali assinado o contratinho para poder negociar o Sanches aqui no Brasil, sabem da situação financeira que o Inter vive. E isso, essas 2 situações do Japa e do Sanches e de outros jogadores que acabam acontecendo com o Inter e que vão também acontecer mais vezes ali na frente, elas vão ter que ser administradas pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. Então o grande desafio do Fabinho é esse. É cuidar dessas situações, tentando devolver uma credibilidade do Inter no mercado. Isso foi batido na tecla pelo presidente Alessandro Barcelos naquela coletiva ali no mês de dezembro, antes do anúncio do técnico Paulo Pesolano. Esse é o grande desafio da gestão do Inter para esse ano de 26, um ano de transição, um último ano de gestão do presidente Barcelos e principalmente do novo executivo que chegou, o Fabinho Soldado. Deixa eu mandar aqui um abraço para dona Preta Peixoto, mãe do meu querido Max Peixoto. Um beijo para toda a família Peixoto que está sempre aí na audiência. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho, por estarem sempre ligados aqui no canal Lucas G. Repórter, tá? E um beijo para todo mundo aí que acompanhou esse vídeo. À noite eu volto aqui no canal pra gente atualizar tudo do mercado de transferências do Inter, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.